Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 1º de março, hoje fazemos memória de duas santas, a Beata Joana Maria Bonomo e Santa Inês Cao Kuing. Vamos conhecer a história primeiro da Beata Joana, que era religiosa. Ela tinha apenas 6 anos quando sua mãe morreu em 1612. E em 1615, seu pai, incapaz de dar a ela uma boa educação, levou-a para o mosteiro de Santa Clara de Trento, dirigido pelas Clarissas, que deram à menina uma educação de acordo com os costumes da época, com base na religião, literatura, música, bordado e dança. Joana nasceu em Asiago, no dia 15 de agosto de 1606, filha de João Bonomo, rico comerciante, cuja família tinha bens não só em Asiago, mas também nas cidades vizinhas. Conta-se que com apenas 10 meses, de repente, recebeu do céu o uso da palavra para desviar o pai de uma má ação. Aos 5 anos, já havia penetrado, por inspiração divina, no mistério da presença eucarística. Quando criança, ela aprendeu o latim muito bem, sem ajuda de professores. Com 9 anos de idade, isto é, uma idade excepcional para aquele tempo, foi admitida a primeira comunhão. Na ocasião, Joana fez um voto de virgindade, a qual foi fiel para o resto de sua vida. Aos 12 anos, Joana escreveu para o pai, revelando sua intenção de se tornar monja clarissa e de ficar em Trento. João Bonomo, no primeiro momento, se opôs de todas as formas à vocação da filha e a fez voltar para Asiago, para encaminhá-la para a vida conjugal. Mas finalmente consentiu no seu desejo, reservando-se o direito de escolher pessoalmente a ordem e o mosteiro. Na igreja de Santa Clara, em Trento, ela se tornou noviça e acompanhava a missa dominical com o som do seu violino, atraindo para a pequena igreja muitas pessoas. Finalmente, com 15 anos, em 21 de junho de 1621, Joana entrou no mosteiro beneditino de São Jerônimo, em Bassano, e em 8 de setembro de 1622, fez sua profissão com os votos de pobreza, castidade e obediência. Logo iniciou seu caminho rumo à perfeição, seguindo as 3 formas tradicionais: purificativa, iluminativa e sensitiva. Sua vida era repleta de visões celestiais e por cerca de 7 anos recebeu muitas graças e desfrutou das alegrias celestes, especialmente em suas experiências místicas, frequentes que se tornavam mais intensas quando recebia a comunhão. O privilégio de alcançar o ponto culminante da experiência divina, o diálogo com o Salvador, envolveu também grandes tribulações no corpo e no espírito. Aos 20 anos, durante um dos êxtases de costume, Jesus colocou no seu dedo o anel da união mística. Desde então, por alguns anos, da tarde da quinta-feira até a noite da sexta-feira ou manhã do sábado, ela revivia todas as dores da paixão de Cristo. Ela recebeu também os estigmas. Esses fenômenos, por um lado, a enchiam de alegria, mas por outro, a atormentavam porque eles faziam com que ela parecesse aos olhos dos outros como ela dizia o que não é. Ela rezou intensamente até que lhe foi concedida a graça do desaparecimento dos estigmas e que os êxtases só acontecessem à noite, permitindo-lhes levar uma vida normal no mosteiro. Ela também tinha o dom da bilocação. A fama de sua santidade se espalhou e despertou a oposição de algumas irmãs, do confessor e da cúria de Vicenza, que a proibiu de ir ao locutório e de escrever cartas por 7 anos. O seu confessor mesmo chegou ao ponto de proibi-la de comungar, até que um dia a hóstia milagrosamente lhe foi levada por um anjo. Naquele período, ela também foi afetada por doenças físicas, febres periódicas e contínuas. A situação mudou nos últimos 20 anos de sua vida. Ela foi autorizada a retomar a correspondência e também foi eleita abadesa em junho de 1652. Em 1º de agosto de 1655, foi eleita priora até 1664, quando foi novamente eleita abadesa.
Ela dizia às monjas que a santidade não consiste em fazer grandes coisas, mas em fazer perfeitamente as coisas simples e comuns. Muitos mesmos nobres recorriam a ela por conselhos, e muitos necessitados desfrutavam de sua grande caridade, virtude que, com a humildade, junto com a paciência heróica, foram as características de sua vida. Idosa, cheia de méritos, mas também cheia de dores, sob cujo peso, finalmente, os joelhos cansados se dobraram. Ela faleceu em Bassano no dia 1º de março de 1670. Sua espiritualidade, iniciada na escola franciscana e concluída nos beneditinos, mas com influência inaciana e carmelita. Muitas curas milagrosas foram atribuídas à sua intercessão, levando à introdução em 1699 do seu processo de beatificação, que foi concluído em 9 de junho de 1783, quando Joana Maria foi solenemente beatificada pelo Papa Pio VI, para a grande alegria do povo da região de Veneto, em particular de Bassano e de Asiago, que aclamaram sua patrona. O último milagre aconteceu em sua terra natal durante a Primeira Guerra Mundial, quando, apesar do bombardeio furioso que destruiu toda a cidade de Asiago, a imagem dedicada a ela em 1908, em frente à sua casa natal, ficou inexplicavelmente intacta. No martirológico romano, ela é lembrada no dia 1º de março. Em Asiago, ela é comemorada em 26 de fevereiro. Que possamos pedir a intercessão desta santa. Amém. Vamos conhecer agora a história de Santa Inês Cao, que mesmo engaiolada na China, não negou a sua fé. Na China, terra de inúmeros mártires, o Evangelho sendo anunciado pelo sangue de milhares de cristãos. Hoje destacamos uma jovem viúva, catequista que, mesmo diante de muita dor e sofrimento, permanece fiel, não nega sua fé, entrega-se totalmente a Jesus. Santa Inês Cao nasceu numa aldeia chinesa. Ainda meio novinha, foi para um orfanato depois da morte de seus pais, que eram católicos. Quando jovem, mudou-se para a China em busca de trabalho. Lá conheceu uma mulher também católica, que a acolheu em sua casa. Foi nesse tempo que a jovem Inês se encontrou pela primeira vez com o bispo Bai, que estava de passagem por aquela cidade. Assim que o bispo descobriu que aquela jovem não tinha família, quis ajudá-la inserindo-a na paróquia local. Ele a levou para participar de um aprofundamento de fé que acontecia na paróquia da cidade, e logo se impressionou com os rápidos progressos que Inês fazia. Ao completar 18 anos, ela se casou com um homem daquela região que trabalhava numa fazenda. Após o casamento, ela o descobriu muito violento. A partir daí, a jovem Inês enfrentou novas dificuldades. Seu cunhado e sua cunhada também passaram a tratá-la com desprezo por ser cristã. Esse tratamento foi piorando cada vez mais, a ponto de Inês passar fome dentro da própria casa. Infelizmente, a situação ficou bem pior depois do falecimento de seu marido. Foi expulsa de casa. Para não passar fome, Inês fez trabalhos temporários em casas de família. Por causa desses trabalhos, conheceu uma piedosa viúva católica que a convidou para morar com ela. Em pouco tempo, era nítido o progresso espiritual que Inês vivia, ajudada por aquela mulher que a escolheu em casa. Por graça de Deus, a patroa de Inês sempre recebia em sua casa a visita de um sacerdote, que ministrava para ela o sacramento da reconciliação e da Eucaristia. Com isso, Inês cultivou com grande esmero a sua própria espiritualidade. Certa vez, Inês conheceu um missionário que, encantado com o conhecimento que ela possuía sobre a fé católica, a convenceu a sair em missão para ensinar a palavra de Deus. Ela então mudou-se para outra cidade e, em 1852, onde passou a ensinar o catecismo. De um lado para o outro, Inês pregava a palavra de Deus e transmitia a fé católica. Em seus tempos livres, ela cozinhava, cuidava de uma casa de família e ainda fazia trabalhos de babá. O governo local adotou posturas cada vez mais intransigentes com os cristãos. Inês e muitos outros católicos foram levados sob custódia. Embora muitos daqueles cristãos presos tivessem sido libertados pouco tempo depois, Inês e mais um sacerdote foram mantidos no cárcere. O juiz daquela cidade ainda tentou persuadir Inês a negar sua fé, porém ela mantém-se firme
ele fez ameaças ainda mais duras ao dizer que ela seria torturada se não negasse sua fé. Mais uma vez, a jovem não demonstrou medo. Por fim, o magistrado a trancou em uma gaiola tão pequena, de modo que ela não conseguia se mexer. Do seu interior brotou a seguinte oração: Deus, tenha misericórdia de mim. Jesus, me salve. Em 1º de março de 1856, ela gritou forte: Meu Deus, me ajude, e expirou aos 35 anos. O Papa Leão XIII a proclamou bem-aventurada em 27 de maio de 1900. E no dia 1º de outubro de 2000, o Papa João Paulo II a canonizou com mais 120 mártires da China. Que possamos pedir a intercessão desta santa. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Ó Deus onipotente e eterno, que pela força do Teu Espírito Santo santificastes a vida de tantos fiéis, que vos serviram ao longo de todos os tempos e em todos os lugares, testemunhando a vossa grandeza, amor e bondade. Fazei que pela poderosa intercessão de Beata Joana Maria Bonomo e Santa Inês Cao Kuing, que vós bem conheceis, cheguemos nós também à graça da vida eterna juntos de vós, na companhia de vosso Santíssimo Filho Jesus Cristo, Nossa Senhora e todos os santos e santas. Beata Joana Maria e Santa Inês Cao, rogai por nós. Amém.